Vamos finalizar o capítulo 5, vamos falar do nazismo. Após a derrota na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou arrasada com o Tratado de Versalhes, né? Em 1919 foi proclamada a República Federal Alemã, também conhecida como República de Weimar. Os primeiros anos desse novo regime foram marcados por inúmeras dificuldades, principalmente dificuldades econômicas, em razão da indenização do Tratado de Versalhes, né, que a Alemanha tinha que pagar aos países vencedores da Grande Guerra. Bom, o processo de democratização instalado pela República de Weimar não garantiu a estabilidade social e econômica no país, não. A crise política crescia em meio à falência financeira. Hiperinflação ocorrida em janeiro daquele mesmo ano, o dólar aumentou bastante, valia 22 mil marcos, e no fim de abril, 40 mil marcos, bom, e assim sucessivamente. Bom, a crise econômica, condições impostas pelo Tratado de Versalhes, insatisfação de toda a população alemã, fato que contribuiu para o surgimento de grupos políticos fortemente nacionalistas, que rejeitavam a democracia liberal. A democracia defendida, né, pela Inglaterra e pela França, consideradas inimigas da Alemanha, bem como o socialismo apoiado pelos russos, não tinham maioria na Alemanha. Assim, as condições que possibilitaram a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha foram bem semelhantes ao que colocaram Mussolini como primeiro-ministro na Itália. Bom, e a ascensão do partido nazista em meio a toda aquela crise econômica, desemprego, cresceu assim de forma assustadora. Assim como a crise, a radicalização política. Foi nesse cenário que surgiu um dos personagens mais controversos no século XX, Adolf Hitler. Pois é, um ex-integrante do exército alemão, ferido durante a Grande Guerra. Em 1919, ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães. Em 1920, esse partido passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Em pouco tempo, graças aos seus dotes, né, oratórios, Hitler chegou à liderança do partido. Os nazistas tentaram tomar o poder por força da cidade de Munique em 1923, mas fracassaram. 16 militantes, né, morreram e os líderes foram presos. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, mas anistiado 9 meses depois. No período em que ficou preso, ele escreveu o livro Minha Luta, Mein Kampf, o qual expôs suas ideias políticas, belicistas, teorias racistas. No final da década de 20, o nazismo já demonstrava-se uma grande força, grande expressão política por toda a Alemanha. Ok, meus amores? Bom, e com bastante habilidade, os nazistas souberam usar o rádio e o cinema como instrumentos de propaganda. Diversos filmes foram produzidos por diretores a serviço do nazismo, né? E tudo isso para enaltecer cada vez mais a figura de Hitler, do líder, né? E da nova Alemanha, chamada de Terceiro Reich. Bom, nas eleições de 1932, Hitler candidatou-se a cargo de presidente da República e obteve 37% dos votos, perdendo para o Marechal Paul von Hindenburg. Bom, apesar disso tudo, apesar da derrota na presidência, o Partido Nazista conquistou 230 cadeiras para o parlamento. Após essa demonstração de apoio aos nazistas, o presidente alemão ofereceu a Hitler a chanceler, o cargo de chancelaria, cargo semelhante ao do primeiro-ministro.
Bom, o novo chanceler assumiu o cargo no dia 30 de janeiro de 1933. Um ano depois, morreu o presidente. Hitler centralizou todo o poder. Na prática, a ascensão de Hitler pôs fim à República de Weimar e o Partido Nazista difundiu ali propagandas que atacavam seus opositores e os grupos que os desejavam acabar com ele. Bom, várias outras ações e acontecimentos ocorreram nesse período. Um dos acontecimentos foi pressionado pelo exército, pelos industriais e por suas próprias preocupações em relação à autonomia da organização. Hitler utilizou a SS para prender e executar líderes da SA. O episódio ocorreu numa noite de 30 de junho de 1934 e ficou conhecido como Noite dos Longos Punhais. A Gestapo também, a polícia secreta alemã, se destacou aí, passou a ser sistematicamente utilizada para a eliminação de adversários do regime nazistas. E também tivemos o episódio, o acontecimento chamado Noite dos Cristais. Pois é, ainda em 1938, né, na noite do dia 9 para 10 de novembro, sinagogas foram saqueadas, lojas de judeus foram atacadas e 36 judeus foram assassinados em Berlim. Com a destruição de vitrines de lojas, os vidros ficaram espalhados pelas calçadas, fato que nomeou o acontecimento da Noite dos Cristais. E outro fato que marcou bastante Hitler, ele utilizou os Jogos Olímpicos de 1936 em Munique para exibir a pujança e a recuperação econômica na Alemanha. Portanto, construiu assim estádios, treinou atletas que estariam aptos a ganhar medalhas de ouro em todas as categorias. Bom, no mesmo período em que o fascismo e o nazismo eram organizados, implantados, né, respectivamente na Itália e na Alemanha, governos autoritários de direita eram estabelecidos em outros países, como Portugal e Espanha. Os governos de caráter autoritário, né, na Europa receberam foco porque propunham uma resposta aos problemas da pós-guerra, crise, desemprego, inflação, bom, entre outros problemas. Esses governos concentraram o poder, mas não o eliminaram por completo, e a oposição, bom, não controlaram totalmente os meios de comunicação. Não houve o culto ao líder, como visto nos governos totalitários. A mobilização social também era bem limitada. O totalitarismo, por exemplo, o sistema estava presente em todas as instâncias da vida das pessoas, do esporte e também na religião. Bom, meus amores, em Portugal, uma grave crise econômica, social e política resultou. Em 1910, a abolição da monarquia foi uma marca presente. A mudança na forma de governo para uma república não solucionou os problemas. Os primeiros anos foram marcados por governos bastante estáveis, né, e ineptos para grandes reformas econômicas. Bom, em 1926, o golpe colocou no poder militares conservadores, né, com ideias bem autoritárias que pregavam as tradições do passado em recuperar valores de identidade do seu povo. Eles resistiam ao liberalismo individual e ao socialismo. Instalou-se, então, o chamado Estado Novo, cujo líder foi Salazar. Bom, e no governo de Salazar, foi marcado pela implantação de políticas econômicas que favoreciam a burguesia, pela perseguição aos grupos de esquerda, pela existência de um único partido político, a União Nacional, e pela elaboração de uma nova Constituição. Salazar implantou assim medidas restritivas à liberdade de expressão e de associação. Estabeleceu a censura e a imprensa, né, além da proibição de greves, além de criar uma polícia política, né,
também chamada de PIDE. Bom, segundo o modelo, né, da juventude de Hitler, o governo Salazar criou em 1938 a Mocidade Portuguesa, cujo objetivo era promover uma formação militar e desenvolver a capacidade física, o caráter, a disciplina e o respeito aos valores cívicos de crianças e jovens portugueses, tanto meninas quanto meninos, tá? Portugal se manteve como Estado Novo até 1974. Embora Salazar tenha se afastado da presidência em 1968, em virtude de problemas de saúde, quem assumiu foi Marcelo Caetano, que comandou o país, né, até a eclosão do movimento denominado Revolução dos Cravos, que marcou o fim. E a Guerra Civil Espanhola, nas primeiras décadas do século XX, a Espanha era um país totalmente agrário, predominantemente latifúndios improdutivos. O setor industrial, com muito atraso tecnológico, com relação à população, havia, assim, elevadas taxas de analfabetismo e fortes vínculos à Igreja Católica. Na política, prevaleciam ali governos que não apresentavam compromisso com a necessidade, né, da sua população. Bom, com essa falta de compromisso diante de todo esse quadro, com a classe operária, partidária, ideologias revolucionárias sempre presentes, passou a promover ações que tinham como objetivos a melhoria das condições de vida da população e a modernização da Espanha. Em 1931, durante uma profunda crise econômica, social e política, o rei Afonso XIII foi deposto e a República foi proclamada. A mudança não provocou melhorias significativas, fato que levou diversos grupos políticos a lutar pelo poder. Bom, e a Guerra Civil Espanhola causou, assim, muita destruição de cidades, né, e milhares de mortes. De um lado, os republicanos, né, partidários de uma frente popular, que haviam ali democraticamente conquistado o poder. Do outro lado, outro grupo. Já já nós iremos falar. Esse outro grupo se autodenominavam como nacionalistas, apoiados, né, pelos que se opunham às mudanças que estavam sendo efetuadas pelo governo Manuel Azaña. Bom, tais como reforma agrária, ensino laico, confisco dos bens da igreja, entre outros. Bom, na liderança desses exércitos nacionalistas ficou sob responsabilidade General Francisco Franco. A participação de outros países no conflito tornou-o ainda mais destrutivo e mortal para os espanhóis. A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini forneceram, assim, armas, homens e aviões a Franco. A Frente Popular contou bastante com o auxílio da União Soviética, da França e das brigadas internacionais, inclusive do Brasil. Bom, o conflito terminou em 1939, com a vitória dos nacionalistas. Franco assumiu o poder e realizou, assim, um governo anticomunista. Ok, meus amores?